A paz do Senhor Jesus, igreja, sejam todas bem-vindas. Mais uma vez, nosso culto online de quinta-feira. Estou muito feliz mais uma vez de estar aqui, conectada, unidas com todas vocês e com o nosso amado Espírito Santo, que sempre está presente aqui. E eu estou muito feliz, pastor Alexandre, muito feliz mesmo, porque cada quinta-feira é uma quinta-feira especial que o Senhor tem nos trazido aqui. E eu queria deixar uma palavra também para vocês, mas antes eu vou ouvir aqui a pastora Alexandre, eu sei que ela tem alguma coisa para falar aqui. Louvado. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, são todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Hoje o Senhor já está presente, como sempre, né, meus irmãos? Você está feliz, pastor Alexandre? Demais, demais. Olha, quando a gente está aqui reunidos em nome de Jesus, eu fico feliz, porque transborda, né, o amor de Cristo aqui com os meus irmãos, que sempre está aqui conosco, né, e fico feliz. Amém? Amém, amém. Tem uma palavra que eu quero deixar aqui, está lá em 1 Pedro 5:8, que diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, fugindo e procurando a quem possa devorar. Junto com essa palavra que me veio no meu espírito, eu queria contar uma experiência que eu passei essa semana. Eu já contei para as irmãs que estão aqui, a professora Alexandra e a professora Andréa já sabe. Eu saí do trabalho na Cruz Vermelha, aqui na Alemanha, eu dou assistência social para idosos, né? Então, assim, teve uma senhorinha que eu fui passear com ela, e nisso eu fui no centro da cidade onde eu trabalho, passei em frente a uma loja, e isso eu passo nessa loja quase todo dia, na frente dessa loja. Passei em frente dessa loja e vi um gorro vermelho, que, assim, de acordo com a minha farda, né, a mesma cor, eu amei aquele gorro, achei muito lindo, e falei para a senhora, eu vou comprar esse gorro. Eu estava no momento sem minha carteira, né, não estava sem meu cartão, mas eu estava com meu celular, e eu fui, peguei o gorro, fui lá pagar, e perguntei pro vendedor se eu podia pagar com o celular, né, se desse certo eu levava, se não desse, não levava. E deu certo, peguei, comprei, paguei e saí. Toda feliz da vida, eu tinha feito aquela compra maravilhosa para mim, um gorro da Vermelho que eu queria. Irmãos, quando eu cheguei em casa, eu recebi a notificação no meu celular. Tava lá, Inferno Fashion. Quando eu olhei aquele negócio, eu disse, eu não estou acreditando numa coisa dessa. Eu peguei aquele gorro e coloquei na cabeça. Eu disse, está repreendido. Eu peguei e fui jogar no lixo. Então, assim, eu perdi meu dinheiro, mas eu disse, para eu ficar usando, é moda do inferno, eu não vou ficar usando isso aqui na minha casa. Eu joguei fora. Então, essa palavra tem muito a ver nos dias de hoje que a gente passa. Realmente, talvez esse gorro que eu comprei fosse consagrado realmente aos infernos, não sei, mas já um nome desse, Inferno Fashion, moda do inferno. Quem vai usar isso? Um cristão que tem um discernimento espiritual, que tem um entendimento no mundo espiritual, conhece o batalha espiritual, não vai usar. Então, a gente tem que estar sempre ligado com essas coisas, coisinhas pequenininhas que às vezes passam despercebido por a gente não percebe, que acaba dando um certo tipo de prejuízo na nossa vida, no nosso relacionamento, nossa casa, nossa família. Então, são coisas que as pessoas às vezes falam, não tem nada a ver. Eu poderia ter falado, tem nada a ver, é só o nome da loja, Inferno Fashion. Mas é justamente esse nada a ver que muitas famílias estão sendo devastadas, muitas famílias estão sendo presas em cativeiros, porque o nada a ver, irmãos, é um espírito maligno que está prendendo muitas pessoas no mundo espiritual. Então, a gente tem que realmente estar em vigilância todos os dias, porque Satanás, ele não brinca, ele sempre procura uma brecha ali para nos estragar, para nos prender, e está todo dia ao nosso redor. Mas nós, como somos pessoas que têm um entendimento espiritual muito aguçado, sabemos que realmente esses laços, essas coisas que acontecem, é o inimigo tentando jogar os dados inflamados na nossa vida, né? Mas, enfim, então está aqui essa palavra, uma palavra de que a gente possa meditar nela, e estou muito feliz hoje que está aqui o nosso pastor Sérgio Henrique. E vamos estar já orando para a gente estar abençoando o nosso culto online. Querido Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, é na autoridade do Senhor Jesus, meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença, ó Pai. Pai amado, Pai querido, nós pedimos a presença do Teu Santo Espírito para estar conosco neste lugar.
Amado Espírito Santo, tu é mais que bem-vindo aqui, Senhor. Já se faça presente como dono deste culto, Senhor. Pai amado, nós consagramos esse culto online a Ti, Senhor. Nós te repreendemos todo o mal, Pai. Que milícias de anjos venham ser enviadas, Senhor, neste culto online, para repreender todo o mal, Senhor. Todo espírito de distração, tudo que vem tirar, papai, a atenção dos teus filhos cai por terra agora. Todo espírito imundo que tenta desconectar, papai, a nossa conexão, os computadores, os telefones, Senhor Jesus Cristo, toda a conexão seja blindada agora pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoamos este culto online, abençoamos a vida do pastor, que vai ser boca dos céus aqui na terra, meu Deus. Senhor, usa o teu filho de uma maneira poderosa, de uma maneira sobrenatural na vida de cada um dos teus filhos que aqui se encontram. E abençoa também, Senhor, a vida daqueles que ainda vão assistir esse culto online, papai. Senhor Jesus Cristo, faça o que o Senhor quiser, amado Espírito Santo, neste culto, porque é o culto que te pertence, Senhor. Então, eu já te agradeço desde já, Pai, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Pastor Sérgio? Seja bem-vindo, pastor. Pastor Sérgio está escondidinho debaixo dos bastidores. Eita, glória, pastor Sérgio, seja bem-vindo. Paz, Senhor Jesus, tudo bem? Tudo bem, pastor, seja bem-vindo, deixa o Espírito Santo lhe usar. Ó, abaixo do Espírito Santo, não tem, né, é o caso do Senhor, né? Mas fica à vontade. Aleluia. Irmãos, irmãs queridas, irmãos, né? Nesse momento a gente vai ler a palavra do Senhor. O tema de hoje é Jesus Cristo é o Senhor. E não importa qual é a língua, não importa qual é o povo, não importa qual a região do planeta ou do universo que nós estejamos, existe uma verdade absoluta: Jesus é o Senhor. O texto é muito conhecido, está em João, capítulo 1, e fala da encarnação do Filho de Deus. O texto diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Glória a Deus. Louvado ao Senhor. Esse texto, irmãos, ele é extremamente conhecido. Todos nós, alguma vez, já vimos, né? O livro de João é o livro que eu, pessoalmente, mais leio na Bíblia toda. Todos os meses eu leio esse livro. E eu faço questão de continuar lendo porque ele revela Jesus como o Filho de Deus, o Deus feito homem. Esse texto parece ser simples, porque a gente vive ouvindo esse texto. Mas, na verdade, ele carrega um significado profundo. Ele carrega o significado de que um dia Deus veio ao nosso encontro. Um dia Deus se fez um de nós. Um dia Deus, em seu Filho Jesus, habitou entre nós. Eu gostaria de pensar um pouco sobre esse texto. Por quê? Para que a gente possa falar sobre esse texto aqui, a gente tem que voltar um pouco no tempo. O primeiro versículo da Bíblia diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No original, o termo diz Elohim. Elohim significa Deus plural. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. No princípio, o Pai, o Filho e o Espírito Santo criaram juntamente, como um só Deus,
os céus e a terra. E a importância desse texto está em entender o seguinte: este versículo aqui, João capítulo 1, versículo 1, ele antecede a revelação de Gênesis 1. Porque aqui diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 1, a Bíblia diz que ele é aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que é do passado, aquele que é hoje, aquele que é do futuro. Como Hebreus capítulo 13, versículo 7, que diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, no passado, aquele que era, hoje, aquele que é, e eternamente, aquele que há de vir. Ou seja, o Deus feito gente, o Deus feito carne, o eterno Deus, nosso Deus, aquele que nos ama, não importa qual seja o povo, qual seja a língua, qual seja a raça que sejamos. Aquele que nos ama de modo eterno, ele se fez um de nós. Mas, para além disso, que é uma visão quase teológica, eu queria fazer uma referência ao Deus presente. Aquele que está presente entre nós. Nós que somos, por melhores que sejamos, pecadores, por melhor que sejamos, temos as nossas falhas, erramos em pensamentos, em palavras e obras. Deus, ele está presente aqui e agora. Ele está presente nesse culto. Ele está presente ao lado de cada um de nós, não importa a distância geográfica que sejamos. Ele está com você agora. Ou seja, Deus não é apenas aquele que se fez carne em Jesus, o Verbo que se fez carne. Ele é também aquele que está nesse exato momento, batendo a porta do nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Isso é Apocalipse 3, versículo 20. E não foi escrito para as pessoas lá do mundo, foi escrito para aquelas pessoas que creem em Jesus. Isso foi escrito à igreja de Laodiceia. Jesus, o Senhor da igreja, ele está nos convidando a abrir a porta do nosso coração para ele. E talvez alguns de nós até possamos dizer assim: mas eu sou crente, eu creio em Jesus, eu continuo crendo nele. Não faz sentido eu ter que abrir a porta do meu coração para ele. Na verdade, queridos irmãos, sempre faz, todos os dias. Agora há pouco, a nossa pastora Fabiana contou um testemunho a respeito de uma ida a uma loja e a compra de um produto que não era adequado. Só que em todo o tempo, e aí vem uma coisa importante, Deus estava ao lado da pastora Fabiana. Em todo o tempo, ele viu o que aconteceu até o momento em que ela decidiu se desfazer do produto. Deus muitas vezes permite que nós andemos por caminhos que nem sempre parecem ser os melhores. Mas nota, qual foi a vantagem desse caminho dela? Nós podemos ouvir um testemunho aqui. Podemos ouvir a revelação de Deus através da serva dele. Podemos ouvir a separação entre quem é de Deus e quem não é. O texto que nós lemos de João capítulo 1, ele diz que Jesus veio para o que era seu. Ele veio para o que era seu. As pessoas das quais a pastora Fabiana comprou o produto não são de Deus. Tá certo? Mas todo que é de Deus, ele ouve a palavra de Deus e recebe a Deus. Olha só, eu gostaria de deixar bem claro que Deus amou a todos. A Bíblia deixa claro que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso está em João capítulo 3, versículo 16, e é considerado o texto de ouro da Bíblia. O texto aula da Bíblia. Ele veio para todos. Ele amou todos. Ele se entregou por todos. Jesus ama a todos os 8 bilhões de habitantes que há no mundo. Não importa em que geografia você esteja, ele ama todos. Ele quer salvar todos. Quem dera a todos, nesse exato momento, pudesse estar nessa live
ouvindo a palavra de Deus, porque ele ama todos, ele se revela a todos. Porém, nem todos o recebem. E às vezes, nós mesmos, e eu vou falar aqui agora de mim, né? A primeira pessoa do singular, eu, Sérgio, posso, sem querer, acabar vivendo como se Deus não fosse o meu Senhor, como se Jesus não fosse o meu Senhor, como se o Espírito Santo não fosse o meu Senhor. Eu posso viver sim, porque eu sou humano, eu tenho neurônios, eu penso, eu tomo decisões, certas ou erradas. Eu tenho decisões todos os dias. Às vezes, eu posso colocar Deus como parte integrante da minha vida, e às vezes eu posso rejeitá-lo como parte integrante da minha vida. Quando Jesus fala em Apocalipse 3:20, que ele está à porta e bate, é porque alguém o deixou do lado de fora. E alguém que já o teve do lado de dentro. Porque ele está falando a igreja de Laodiceia, uma igreja que começou super crente e depois foi se afastando cada vez mais de Deus. As circunstâncias dessa vida podem fazer isso. Mas aí, como isso pode acontecer? Já que o tema dessa mensagem fala que Jesus é o Senhor. Ele é sim o Senhor. Não importa como eu veja, como eu pense, não importa o que eu diga, não importa as minhas distrações, não importa as minhas escolhas pessoais, Jesus continua no trono do universo, assentado à direita do Deus Pai, intercedendo por nós. Não importa se eu recebo ou não como meu Senhor, não importa se eu vivo ou não de acordo com os princípios dele, ele continua sendo Deus. E sabe, nesse mesmo livro de João, no capítulo 8, versículo 32, a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é que nos liberta. No capítulo 17, quando Jesus está fazendo a oração sacerdotal, ele diz no versículo 17: Pai, santifica-os na verdade. Quem? A nós, os discípulos dele, aos primeiros apóstolos e a todos os que iam crer. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Não apenas o livro Bíblia, mas o conteúdo da Bíblia, a palavra de Deus é verdade. Então, na medida em que nós nos tornamos apaixonados pela verdade de Deus e buscamos essa verdade em nosso coração, nós nos santificamos. Mas sabe o que eu acho curioso? Quando diante de Pilatos, Jesus fala que veio para dar testemunho da verdade. E Pilatos pergunta: o que é a verdade? Sabe qual é a resposta de Jesus? Nenhuma. Ele se calou. Porque a verdade tem um nome. É o próprio Jesus. O nosso Senhor e Salvador. É também a verdade com V maiúsculo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Filipe perguntou para ele no capítulo 14 de João, nesse mesmo livro que está lendo aqui agora, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ele disse: Filipe, eu estou andando tanto tempo com vocês. Quem me vê, vê também o Pai. No próprio texto do capítulo 14, ele diz: não se turbe o vosso coração. Ele diz em Deus, ou seja, vocês creem em Deus? Criam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Ou seja, Jesus, ele não está preparando para nós um lugar físico para habitação. Na verdade, esse lugar, na eternidade, já existe. Jesus está nos preparando para esse lugar. Não importa qual a qualidade da sua casa, não importa qual a qualidade da sua fé, da sua igreja, não importa quanto tempo você tem de experiência com Deus, não tem nada que se compare ao lugar que Deus tem preparado para nós na eternidade. Ele está preparando lá. O próprio Senhor Jesus foi quem nos disse: eu estou preparando o lugar para vocês. Então, ele é Senhor. Por quê?
porque ele criou tudo. Ele é o verbo que estava no princípio com Deus. Por meio dele, tudo foi criado. Irmã Mariana, pode falar, fique à vontade. Foi engano, pastor. Tudo Pode bem, fique à continuar. vontade. Né? Estamos aqui. Então, Jesus estava com Deus no princípio. Por meio dele, tudo foi criado. Diferentemente do que algumas pessoas humanistas pensam, Jesus não é um ser humano histórico apenas. Ele não é a pessoa que dividiu a história entre antes de Cristo e depois de Cristo. Ele não é apenas a pessoa que mudou as bases da cultura ocidental. Ele não é apenas a pessoa que serviu de base para que os países europeus, americanos, os países oceânicos, os países asiáticos, os países de cada região do planeta tivessem uma nova cultura, a cultura cristã. Ele é aquele que, de fato, separou o antes e o depois, mas muito antes disso, muito antes do ano Domini, do primeiro ano da era cristã, Jesus já estava na eternidade com Deus. Glória a Deus por isso. Ele já estava lá, dizendo, haja luz, e houve luz. O texto também fala que por meio do verbo, tudo veio a existir. E verbo significa palavra. Ou seja, Jesus, ele não apenas tem a palavra para nos falar, ele não apenas prega, ele é a própria palavra. E vários de vocês, vários de nós, moramos em países com línguas diferentes. Alguns falam francês, outros falam alemão, outros falam inglês, outros falam português, outros falam espanhol, e outras línguas, mandarim, e por aí vai. Embora haja muitas línguas no mundo, e todas elas têm seu significado, na verdade, a linguagem da palavra é a linguagem do amor. Jesus é o Senhor, porque Ele é amor. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, eis que vos mostro um caminho sobre modo excelente, o caminho do amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, não seria nada. Ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, não tendo amor, nada serei. E ele fala, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde ciúmes, o amor não se ufana, o amor não suspeita mal, o amor não se conduz de maneira inconveniente, o amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, porque o amor é uma pessoa, o amor é Deus. Jesus Cristo é o Senhor porque Ele é amor. E a Bíblia deixa claro que nós temos que amar a Ele sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. É a cruz. É o amor vertical que aponta para cima, para Deus, e o amor horizontal que aponta para o próximo. Não é à toa que esse capítulo 13 de 1 Coríntios ele termina falando assim, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. O maior desses três, porém, é o amor. O amor jamais acaba. Jesus é amor. Jesus é o Senhor, porque Jesus é amor. Jesus é amor, porque Ele é o Senhor. Jesus também é o Senhor, porque todas as coisas estão nuas e patentes diante dEle. Ele sabe tudo sobre nós. Ele sabe quem somos, de onde viemos, por onde vamos. Ele sabe o nosso número de identidade. Ele sabe o nosso endereço. Ele sabe os nossos pensamentos. Ele sabe o que nós pensamos do primeiro dia até o último dia. Jesus é onisciente. Ele é o Senhor que sabe tudo. Mas não apenas isso. Jesus, eu falei no início dessa mensagem, que Ele é o Senhor porque Ele está presente. Ele está em você. Ele está aí ao seu lado. Ele está mudando as circunstâncias. Ele está mudando a estrutura. Ele é o Senhor porque Ele é onipresente. Como diz o Salmo 139, ainda que eu suba ao céu, se eu fizer a minha cama no lugar mais alto, ou desça ao inferno, ao abismo, ainda assim lá tu estás. Para onde fugirei da tua presença? O salmista está reconhecendo que Jesus, o nosso Deus eterno, o Filho do Deus Pai,
o Deus transcendente e imanente, o Deus eterno, o Filho, 100% Deus, 100% homem, ele é presente. Ele está do seu lado. Ele está dentro de você. Ele está nesse momento comunicando as suas verdades ao seu coração. Não é minha palavra que está falando com você, é a palavra de Cristo. Ele está habitando ricamente em cada vida. Não sou eu. Eu não tenho nada para poder passar para vocês. É a palavra. É 100% a palavra. É a palavra que liberta. É ela que transforma. Jesus é o Senhor. Porque, de fato, ele é presente. Mas tem mais. Jesus, hoje, aqui e agora, ele cura. Jesus, aqui e agora, ele transforma. Jesus, aqui e agora, hoje, ele salva. Jesus, aqui e agora, ele batiza com o Santo Espírito de Deus. Jesus, aqui e agora, ele muda as circunstâncias. Ele faz milagres hoje. Se tiver acontecendo uma nevasca na sua cidade, Jesus tem poder de mandar embora. Se tiver fazendo seca, ele tem poder de fazer chover. Se tiver fazendo frio, ele tem poder de aquecer sua cidade, não importa se está no meio do inverno. Se tiver fazendo calor, ele tem poder de esfriar. Se tiver tendo uma tempestade, ele tem poder de apacentar, de fazer com que as águas se calmem, que o vento pare de soprar. Os apóstolos disseram: quem é este que tem poder até sobre o vento e o mar? É este o seu Senhor, é este o seu Salvador, é este o dono de tudo. Ele é Deus, ele tem poder. E eu creio, porque eu já vi milagres, muitos milagres. Eu creio que ele tem poder para curá-lo agora. Eu creio que ele tem poder para mudar a sua história agora. Eu creio que ele tem o mesmo poder de antes. Jesus é o Senhor, porque ele tem poder. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o El Shaddai. Ele é o Adonai. Ele é o El Elyon. Ele é o Elohim. Ele é o Jeová Nissi. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele opera hoje. E eu creio nisso com todas as minhas forças. Jesus é o Senhor, porque com tudo que ele tinha na eternidade. O apóstolo Paulo fala em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, ele fala que Jesus Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo. Ele veio até nós. Ele se tornou como de nós, em carne, em pele, em cabelo, na dimensão humana. Ele veio até nós e assumiu a forma de servo. Ou seja, ele saiu da sua glória, ele deixou toda a sua glória e ele veio até nós. Assumiu a forma de servo. E ele foi humilde e obediente até a morte, morte de cruz. Por isso que a gente canta: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu vou proclamar. Jesus morreu na cruz, a forma mais odienta possível, a forma mais odiosa, a forma mais repugnante, mais sofrida. Ele esteve naquela cruz por você e por mim. Ele escolheu sofrer os cravos na cruz, a coroa de espinhos, a dor, a vergonha pública. Mas o apóstolo Paulo continua dizendo: e ele assumiu a forma de servo e foi humilde e obediente até a morte, morte de cruz. Por essa razão, Deus os exaltou de tal maneira que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é tudo. Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o meu Senhor. Ele é o seu Senhor. Ele é o Senhor de todos. Eu entendo que um dia todo joelho vai se dobrar diante do Senhor. Todo joelho vai se dobrar. Você e eu estamos aqui hoje porque decidimos dobrar os nossos joelhos voluntariamente. Nós estamos aqui hoje porque decidimos nos colocar à disposição do Mestre. Estamos aqui hoje humilhados, querendo dele, querendo mais dele, para ele derramar a sua glória sobre nós. Estamos aqui porque o amamos, porque ele é tudo para nós. Ele é o Senhor, ele é o Salvador, ele é tudo para nós.
Agora, há pessoas deste mundo tenebroso que não reconhecem Jesus, que não fazem caso dele, que não o amam. Há pessoas que não têm a mesma percepção que nós temos sobre a eternidade de Cristo. Há pessoas que não estão dispostas, que não querem. Essas pessoas também vão se dobrar diante do Senhor. Essas pessoas também vão se dobrar diante do Senhor. Elas também estarão lá, eternamente diante dele. Sim. Infelizmente, existe inferno. Infelizmente, existe o inimigo. Infelizmente, existe o mal. Infelizmente, nem todo mundo vai para o céu. A vontade de Deus é que nenhum se perca, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Mas, infelizmente, as pessoas não querem isso. Então, infelizmente, eu vou repetir mais dessa vez, infelizmente, nem todos vão se salvar. Mas aqui diz que todos os que o receberem, deu-lhes o poder. Glória a Deus! Deu-lhes o poder de se chamarem, de serem reconhecidos como filhos de Deus. Glória a Deus! Você e eu somos filhos de Deus. Ele é o nosso Senhor e é o nosso papaizinho. Ele está cuidando de nós. Você pode se jogar no colo dele. Você pode dizer, papai, eis-me aqui. Sou pequeno. Sou pequeno. Sou como criança. Como o Salmo 133, como criança desmamada para com sua mãe. Tal a minha alma para contigo. É assim que isso tem que ser. Se ele é o Senhor, e ele é. Se ele é o Salvador, e ele é. Se ele é o tudo em nossa vida, e ele é, ele não é apenas o Senhor e o Salvador. Ele é o meu Senhor. Ele é o seu Senhor. Ele é o nosso Senhor. Ele não é apenas o Salvador. Ele é o meu Salvador. Ele é o seu Salvador. Ele é o nosso Salvador. E eu gostaria que nós lembrássemos nesse momento, para deixar bem claro, que Jesus é o Senhor. Da oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus fala a respeito da ansiedade, hoje é o mal do século, né? Muitas pessoas estão ansiosas, muitas pessoas estão envolvidas com muitas ansiedades, e ele até diz, olhem os lírios do campo, eles não fiam, não tecem, não plantam, não colhem, e nem Salomão, com toda a sua formosura, se vestiu como um deles. Olha os pássaros dos céus. Eles não fazem nada disso, não armazenam, não guardam. E Deus os alimenta. E Jesus deixa claro, vocês valem muito mais do que os lírios. E muito mais do que os pássaros. Deus cuida de nós. E na oração que Jesus nos ensinou, ele fala assim, Pai nosso, que estás no céu. O Pai é nosso. Santificado seja o teu nome. Venha a nós, o vosso reino, o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, é nosso, de cada dia. Nos dai hoje. E perdoa as nossas iniquidades, assim como nós perdoamos aqueles que nos machucam, aqueles que nos ofendem. E não nos deixes, a nós, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque até o reino, o poder e a glória para sempre. O Pai é nosso, o pão é nosso, as iniquidades são nossas, as dificuldades são nossas. Nunca foi apenas de um, é nosso. É por isso que Jesus fala que onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, não pode ser um só, é dois. São dois. Você não é igreja, mas dois são. Dois somos igrejas. Você é templo, mas a igreja somos dois. Dois ou mais reunidos em meu nome. E aqui nós somos num grupo bem significativo. E outros maiores ainda vão se juntar a nós depois, no futuro, quando olharem essa mensagem. Então,
Onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. O Deus imanente está aqui. Agora, Ele está presente. Ele está aqui pronto para salvar, pronto para curar, pronto para libertar, pronto para amar. Porque quem se deu na cruz do Calvário é capaz de tudo para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele está aqui presente. Ele está aqui chacoalhando as nossas vidas, mudando nossa história. Ele está aqui quebrando os nossos corações. Sim, porque a gente abriu a porta. A gente abriu a porta. Quando você abre a porta, ele não apenas entra para visitar, ele entra para morar, ele entra para intimidade, para ceiar junto. Certamente você não abre a sua casa para todo mundo. Não é todo mundo que você recebe em casa. Existe intimidade no receber alguém em casa. Então, receba Jesus de forma plena, para que ele entre, como diz aquele louvor até antigo, mexe com a minha estrutura, sara as minhas feridas. Quando ele entra em nós, ele faz a reforma, ele muda tudo. Você não se reconhece mais. Você não tem mais identidade humana. Você não tem mais endereço humano. Você não tem mais uma história. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Quem está em Cristo é nova criatura. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Jesus esse Rei. Jesus esse Senhor. Eu quero que todo mundo diga, mesmo que não abra o microfone, se quiser abrir, fique à vontade. Diga assim, Jesus. Pode falar assim junto comigo. Jesus é o Senhor. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é Senhor de todos. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É a glória de Deus Pai. Eu quero concluir com um texto que está em Romanos, capítulo 11. O finalzinho do texto do capítulo 11 fala assim: ó profundidade da ciência, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus. E fala quão insondáveis, você não consegue penetrar, são os teus juízes, e quão inescrutáveis, você não consegue perscrutar, não consegue avaliar os caminhos de Deus. Quem primeiro deu a ele, para que possa receber, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele é eterno. E ele está aqui, mudando os corações, mudando a história. Inclusive, nós vamos fazer agora uma loucura, né? A Bíblia diz que a sabedoria do homem é loucura para Deus. A sabedoria do homem é para Deus loucura. A sabedoria de Deus é loucura para o homem também. Porque as coisas de Deus muitas vezes não são entendíveis sob o ponto de vista humano. Então, nós vamos fazer uma oração agora clamando pelas nossas vidas. Nós vamos clamar pelas nossas vidas. Vamos clamar por cura. Vamos clamar por libertação. Vamos clamar por prosperidade bíblica. Exige a prosperidade bíblica. Vamos clamar pela mudança de história. Pela mudança, entre aspas, de sorte. Mudança de destino. E vocês podem ficar à vontade aí para escrever no chat se tem alguns pedidos de oração, porque eu vou fazer oração específica por esses pedidos. Eu creio no poder de Deus. Eu sei que Ele tem poder para mudar destinos, porque Ele tem um destino para nós. A Bíblia fala, lá em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, clama a mim e responder-te, e anunciei coisas grandes e ocultas que não sabes. Fala lá, no capítulo 29, versículo 16,
Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. No versículo 13, perdão. No versículo 11 fala, eu é que sei que pensamentos eu tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz, de fazer-vos bem, e não mais, não mal. E clamareis a mim, e me invocareis, e eu vos ouvirei. E aí o versículo 13 fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Então, se alguém tiver um pedido agora, eu vou fazer uma oração. Tá? Não sou eu que tenho poder. Eu não tenho poder nenhum. Não tenho poder nem sobre mim mesmo. Mas nós falamos sobre Jesus. Ele é o Senhor. E Ele está aqui em nosso meio. Eu vou clamar pelas vidas neste momento, né? Vandimar Pacheco, né? Por minha filha Daniela e família. Preciso de uma resposta de Deus. Eu creio na resposta de Deus, viu, Vandimar? Deus abençoe fortemente. Tá? Alguém mais tem algum pedido? Alguém mais? Pode ficar à vontade. Tá? Você crê, eu também creio. Tá? Nós cremos juntos. Quando dois de vós concordardes em alguma coisa, o Senhor, Pai Celeste, vai colocá-lo em prática, vai fazer acontecer. A Bíblia diz, de forma clara, foi Jesus quem falou, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e dá-se-vos-á. E mais, ele falou que se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Não tem a ver com pensamento positivo, com Augusto Conte, não tem a ver com filosofia vã, não é sofisma, nem fortaleza na mente, isso tem a ver com o poder de Deus, o poder do nome de Jesus. Jesus Cristo fez muito em minha vida. Oração por Efraim, que está com bronquite. Glória a Deus. Efraim vai receber uma bronquiolite, né? Ainda mais radical. Efraim vai receber uma bênção especial nesta noite. Nem todos escreveram, mas eu sei que todos têm pedidos. Então, no mínimo, você tem um pedido para que Deus continue fortalecendo em Cristo. Vamos orar. Curvemos nossas cabeças e vamos clamar. Senhor, na autoridade do Espírito Santo e no poder que é no nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, como igreja, como servos teus, cheios, ó Deus, de Ti, do Teu Santo Espírito, repletos da Tua presença. Pai, Tu sabes, ó Deus, a angústia e a dor que os Teus servos têm vivido, Pai. Senhor, Tu sabes, ó Pai, os momentos difíceis, Senhor, pelos quais as pessoas têm passado. Senhor, Tu sabes a dificuldade, ó Deus, que tanto a família, Senhor, quanto a própria Daniela tem passado, Senhor. Senhor, também o Fábio, Tu sabes, ó Deus, a dificuldade e a angústia pelas quais esta família tem passado. E eu sei que Tu estás no controle, porque quem é Senhor? Quem é Senhor absoluto tem poder sobre tudo, Pai. Senhor, eu sei que Tu estás agora movendo as circunstâncias, Senhor. Senhor, eu sei que Tu estás visitando o Efraim, Senhor. Não existe bronquiolite, Pai, que possa resistir ao Teu poder. A Tua palavra diz, eis que faço novas todas as coisas. E também, ó Deus, a profecia do oleiro, quando Tu pedes para Jeremias descer à casa do oleiro e ver, Senhor, um vaso se quebrando na mão desse oleiro. E Tu dizes, eu tenho poder de fazer de novo. E Tu tens poder de construir tudo novo, Senhor. Se há pessoas precisando de pulmão, de brônquios, se há pessoas precisando de um coração novo, Senhor, Tu tens poder para dar um novo, Senhor. E não tem transplante nenhum no mundo que chegue ao padrão que Tu tens para dar. Senhor, Tu podes dar pele nova, Tu podes dar, Senhor, cérebro novo, Tu podes dar, Senhor, mãos novas, braços novos, olhos novos, corpo inteiro novo, porque Tu és especialista na novidade, Senhor. Tu és especialista, Tu és criador. Em Jesus nós cremos plenamente no Teu poder. E nesse momento, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, nós nos apropriamos, ó Deus, dessas bênçãos. Senhor, não merecemos, nunca merecemos. Senhor, não há nada que tenhamos feito, dito ou pensado que nos torne meritório das Tuas bênçãos.
mas são as tuas muitas misericórdias, Pai. Senhor, teu muito amor que nos alcançou e que está aqui conosco pelo teu poder, Senhor, que nos leva a pedir, Senhor. Como disse Jesus, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei. E nós estamos pedindo e buscando, nós estamos batendo na porta, Pai. Senhor, então, como igreja, nós clamamos a Ti, juntos, com um só propósito: cura, salva, transforma, muda a história, muda destinos, Pai. E fica conosco, como igreja também. Nós somos os Teus filhinhos. Volto a dizer, não merecemos nada, mas precisamos. Santifica o Teu povo e dá-nos a Tua gloriosa paz, no poder que é no nome de Jesus. E segundo a Tua muita bênção, nós Te pedimos, nós Te agradecemos, nós cremos, nós recebemos e nós clamamos. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Senhor de tudo, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém, Pai. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Que haja paz em cada vida. E lembrem-se que eu sou apenas um caniço agitado pelo vento no deserto. O menor de todos. Pela misericórdia e graça de Deus, eu sou levado e sou apoiado pelo vento. E careço das orações de todos vocês. Eu sou pequeno, mas Deus é grande. O Senhor Jesus é grande. E Ele está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Deus Amém, abençoe. meu Deus. Amém, pastor Sérgio. Meu Deus, que palavra poderosa. Aleluia, que presença, Senhor. Obrigado, Jesus, por estar aqui reunidos aqui. Estamos reunidos em teu nome, Senhor, glorificando e louvando e agradecendo, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós, Jesus. Muito obrigado. E conhecerei a verdade, né, pastor? E a verdade nos libertará. Ele liberta, a palavra nos liberta, a palavra cura. E quando o Senhor está falando a palavra, está nos curando, está nos libertando. Ai, meu Deus, eu sou apaixonada pela palavra, pastor. Quando eu conheci Jesus, eu me apaixonei pela palavra. É algo assim que quando eu leio qualquer versículo assim, me dá logo a vontade de olhar a Bíblia e ver aquele versículo todo, o capítulo todo. É uma paixão, é um amor, não é, pastor? Meu Aleluia. Deus, pastor. O que é isso? Eu nem chegava perto de uma calçada de uma igreja evangélica. Aleluia, Jesus. Mas Deus faz assim, né? Deus tem seu amor. Ele é poderoso, ele é lindo, ele é maravilhoso. Sou apaixonado. Nós somos todos aqui apaixonados por ele. Nós estamos aqui porque nós temos fome da palavra de Deus. Amamos a palavra de Deus. E eu louvo a Deus pela sua vida, pastor. Muita sabedoria o Senhor tem. Glória a Deus, Senhor. Amém. Sou o menor de todos, tá? Ah, também sou. Pequenininha. Pastor, todos são grandes, eu sou o menor. Eu sou pequenininho, tá bom? Estou vendo. Então, pastor, o senhor fala de Vitória e Espírito Santo, não é isso? Vitória e Espírito Santo. O senhor pode dar o endereço da igreja que o senhor congrega, que o senhor pode falar um pouco lá do ministério de vocês, lá da igreja? Sim. Eu vou até fazer um pouquinho melhor, já que está sendo gravado. Eu vou fazer um compartilhamento da minha tela aqui, para vocês verem um pouquinho sobre a nossa igreja, tá? Pode ser assim? Amém. Tá. Bem, é o seguinte, enquanto eu vou compartilhando aqui, eu vou falar rapidamente, né? Olha só, eu sou da Assembleia de Deus, eu me converti há 44 anos atrás, acabou de fazer 44 anos e um mês, né? Eu, graças a Deus, e isso é só pela misericórdia de Deus, eu me mantenho crente desde que nasci. E desde então, né, desde que nasci, desde que eu me entendo por gente, vamos chamar assim, né? Desde que eu me entendo por gente, eu pertenci à família
de cristãos, mas a minha família não era evangélica. Eu me converti com 12 anos de idade, hoje eu tenho 56, né? Pela graça de Deus, nunca me desviei. Pela graça de Deus, casei com a minha primeira e única namorada, né? A minha esposa, Luzia, serva de Deus, também se converteu bem cedo, bem novinha. E aí o que acontece, né? Nós servimos a Deus, né? Juntos. Temos 3 filhos, são pessoas assim de Deus. E aí o que acontece, meus queridos irmãos? Nós hoje estamos até no retiro de jovens, hoje somos responsáveis pelo ministério de jovens da nossa igreja. E quero compartilhar aqui com vocês rapidamente um pouco dessa igreja aqui, um pouquinho só. Vale a pena vocês verem, né? Vocês vão ver minha tela agora, tá? Ok. Vamos lá. Vocês estão vendo a tela, né? Tá. Olha só, esse aqui, no Maps, né, é o endereço da igreja. Vai ficar aqui mais claro, né? Olha que nós estamos aí, em relação ao mundo, né? Esse é o Espírito Santo, o Brasil, aí dá para ver a África, né? A igreja está aqui, Sudeste brasileiro. Certo? Então, dentro da cidade de Vitória, é uma igreja Assembleia de Deus, está vendo aqui? Ela é uma igreja relativamente nova e pequena, né? Sim, relativamente nova e pequena, tem cerca de 100 membros, está aqui a igreja, né? Está vendo aqui a igrejinha? Aqui, ó. Dá para ver mais ou menos como é que ela é. Sim, está perfeito. Glória a Deus. Eu sou o pastor vice-presidente da igreja, aqui está a nossa programação, né? Nós temos um canal no YouTube, vale a pena. Inclusive, domingo passado, quem ministrou a palavra fui eu. Eu vou compartilhar aqui no chat para vocês, né? O canal do YouTube e a mensagem. Aqui vai ter uma foto, uma pequena foto aqui, né? Mostrando como é que aqui a igreja por dentro. Aqui uma das salas da igreja apareceu ali. Tem também no Instagram, que eu também vou compartilhar. Mas eu quero mostrar para vocês aqui rapidamente o canal no YouTube, né? Então, estamos, inclusive, o culto de restauração está acontecendo agora lá nela. Está vendo aí? Está acontecendo nesse momento lá o culto. Esse é o nosso É ao vivo, pastor? Ao vivo. Glória Tá? a Deus. Esse é o nosso pastor presidente, o pastor Enoque. Tá bom? Eles estão encerrando. Daqui a pouco eles vão. Eu vou botar o chat aqui, o link desse culto. Esse é o link do culto que está acontecendo agora, ao vivo. Esse aqui é o link do canal, né? E eu gostaria de compartilhar também com os irmãos, né? Perdão. Esse aqui é o link do canal, também vou passar agora no chat. Eu digo que eu sou um pastor profissional, né? Eu trabalho na área de TI, né? Computação avançada, mas eu sou pastor voluntário, né? Então, nós estamos juntos, né? Aqui, ó, fui eu, vocês conseguem ver aí, né? Esse culto aqui foi dirigido pelo pastor Heloísio, mas eu preguei nesse culto. Esse aí sou eu pregando. Tá? Vale a pena vocês ouvirem essa mensagem, se quiserem ouvir, né? Certo? Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir o que está aparecendo lá. Tá? Estão ouvindo ou não? Estão vendo, né? Não, só vendo, pastor. Tá. Mas eu consigo fazer com que vocês vejam e ouçam. Deixa eu só ver aqui rapidinho. O canal é AD Comunhão Cristã. Isso. Meu Deus, é bênção, pastor. Louvado seja Deus. É para a glória de Deus. Glória a Deus. Dá para fazer assim, ó. Assim dá. Você não conseguiu ouvir agora. Ele disse que tinha pequenas. Vocês estão ouvindo agora? Lá Jesus fez Sim, muitos sim, milagres, estamos ouvindo. mas esse aqui em particular ele repetiu 2 vezes nesse mesmo mar. Pois Ele é, esse aí sou eu. Ele era 100% Né? homem, 100% Deus. Antes E a nossa igreja, né?
esse culto transmitido ao vivo todos os... Deixes. Aqui houve bastante... Vocês vão ver que a igreja foi à frente também, no final. Ore por você e mais alguém. E nós vamos clamar como igreja agora. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus, no poder que é no seu Santo Espírito. Senhor, a tua igreja está aqui à frente, Pai. Buscando enquanto se pode achar. Invocando enquanto está perto. Pai, vários bancos ficaram sem pessoas. Há bancos vazios neste momento, porque a igreja veio à frente, Pai. Senhor, neste momento nós queremos te pedir um milagre de preencher esses outros bancos, Pai. Senhor, duplica esta igreja, Pai. Senhor, nós estamos orando por nós e por mais alguém, Pai. Senhor, nós oramos por nós e por mais uma pessoa que precisa de Jesus. Vocês ouviram aí, então? Então, Sim, assim, pastor. eu peço que vocês orem pelo nosso ministério. Nós estamos no retiro, tem... Meu Deus. Muita bênção, pastor. Louvado seja Deus. Congelou a imagem do pastor? Ou... Pastor Sérgio? Melhor ele reiniciar, pastora Fabiana, porque você pode falar com ele. Amém. Glória a Deus. Eu mandei aqui mensagem para ele entrar de novo, eu acho que congelou lá na imagem dele. Mas, meu Deus, muito cheio de Deus. Muito sábio. Muita sabedoria. Glória a Deus. Diga a ele para entrar de novo, que... Então, vamos aguardar ele, né, pastora Fabiana, para depois da gente orar. Aleluia. É lindo, meus irmãos, quando a gente conhece Jesus e cada dia a gente quer conhecer mais e mais. E Deus dá sabedoria, não é, pastora Fabiana? Para quem quer, quem lê a Bíblia, quem lê a Bíblia não é só por ler, é viver o que tem na palavra de Deus, né? Ser temente ao Senhor, né? Isso tudo faz assim, Deus faz assim, ter essa sabedoria, né? Vem estudar mais a palavra, ler mais a palavra, viver a palavra, tudo isso, ouvir a palavra, né? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E ele falou em teologia, ele fez teologia, mas é um homem que crê no poder de Deus, a gente vê que ele crê no poder de Deus, fala no poder de Deus, e é muito lindo isso, né? Porque a palavra e poder tem que estar junto, né? Para o Espírito Santo se manifestar, para a glória dele. Eu acho que a bateria dele acabou, porque eu mandei mensagem para ele aqui, aí eu não vi, não mostra que ele recebeu. Então, amém. Então, realmente ele caiu. Então, vamos finalizar, não é, pastora Fabiana? Amém, meus irmãos? Então, o importante é que Deus falou através da vida dele, deixou uma palavra assim poderosa, né, para a glória dele. Amém? Então, vamos orar, vamos abençoar a vida dele, louvado seja Deus. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um culto online, Jesus, na tua presença, Senhor. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, Senhor Jesus. Senhor, queremos agradecer, Pai, pela vida do pastor Sérgio, Senhor Jesus, pelo ministério que o Senhor entregou nas mãos dele, Jesus. Pai, agradecemos, Senhor Jesus, louvamos pela vida dele, Senhor Jesus. Senhor, abençoe a família dele, o ministério dele, a casa dele, Senhor Jesus. Tudo que ele tocar, Senhor Jesus, venha ser abençoado, Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Onde os pés dele tocar, Jesus,
Que as bênçãos do Senhor se espalhem, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado por ter falado através do teu servo, Senhor Jesus. E que entrou em cada um de nós, em nossos corações, Pai. Muito obrigado, Jesus. Tenho certeza, Jesus, que cada um de nós foi transformado pela palavra. Que cada dia, Pai, cada palavra que nós vamos ouvindo, Senhor, que temos ouvido, Senhor Jesus, as palavras elas soam em nossos corações, em nossos ouvidos, Jesus, nos transformando, Pai, nos fazendo melhor, Senhor Jesus. Nos entregando mais a Ti, Senhor Jesus. Nos arrependendo mais ainda, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos faça melhor, Jesus. Nos faça encontrar os caminhos do Senhor, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, o pastor Sérgio voltou, retornou. Amém? Vamos só concluir aqui com o pastor Sérgio. Amém? Ele conseguiu entrar, pastora Fabiana? Glória a Deus. Amém, pastor Sérgio. Estava aqui orando, encerrando aqui e agradecendo por tudo, não é? Por tudo que o Senhor usou, Senhor, poderosamente, né? Tudo para a glória de Deus. E só gratidão ao Senhor. E que Deus te use cada vez mais, em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Amém, pastora Fabiana? Deus abençoe vocês, são especiais. Amém, amém. São todos filhinhos do papai. Amém. Somos todos apaixonados por Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E obrigado pela palavra que Deus deixou Deus te usar poderosamente. E com certeza entrou em nossos corações assim e transformou, com certeza. Né? Vai nos transformando, vai nos moldando até chegar à imagem do Senhor. Aleluia, Jesus. Queremos chegar, né, pastora Fabiana? Amém? Amém, pastor Sérgio. Gratidão ao Senhor. Né? O senhor quer dizer mais alguma coisa, pastor Sérgio? Alguma... Amém. 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 Pastora Fabiana, você está um louvor aí para a gente adorar o Senhor. Amém. Deus, Fabiana. Olha, próxima quinta-feira, será com a apóstola Gisele Golini. Vai ser bênção do Senhor, né, pastora Fabiana? Amém? Não percam. Semana que vem, estamos de novo aqui juntinho nesse bate-canal aqui. E sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique no frio, viu, pastora Fabiana? Fique na paz do Senhor Jesus. Deus me livre. Beijinho, Deus. Deus abençoe. Bênção da paz do Senhor para vocês, ó. Fiquem na paz. Jesus abençoe.